Olá, seres humanos do planeta Terra. O meu nome é Massaro e hoje eu quero falar sobre luto. A avó de um amigo meu faleceu nesse final de semana. E esse amigo me pediu pra eu gravar um vídeo sobre luto, que eu acho que é um tema bem pertinente pra falar a verdade. Inclusive, Dan, se tu estiver vendo esse vídeo, meus pêsames, mais uma vez. Eu já dei, mas meus pêsames, cara. Mas enfim, luto, né? Eu acho o luto um sentimento muito esquisito. Muitas das vezes, quando a gente perde alguém, é uma perda muito inesperada. Obviamente, tem gente que às vezes está doente e a gente já espera que vá em algum momento, mas tem outras que a gente simplesmente não espera e ela simplesmente vai. E é muito esquisito. Eu não sei, desde que. Vai soar meio esquisito, mas desde quando eu assisti The Boys, o meu conceito de luto mudou muito, sabe? Por quê, né? Deixa eu explicar. Eu acho que no primeiro episódio de The Boys, né, tem a cena que o personagem principal, né, o Huey, ele tá, né, conversando com a namorada dele, e aí chega o trem-bala, eu não sei se esse é o nome dele em português, o A-Train, né? Ele chega, ele tá muito louco, e ele atropela a namorada do Huey. E ela simplesmente evapora. Ela vira uma nuvem de sangue e restos. E ela morre, simplesmente. Em um segundo ela estava viva, no outro ela morreu. E isso me fez me questionar muito essa questão da nossa existência no mundo e a não existência no mundo, né? Obviamente que em muitas religiões a gente tem aí, né, que né, no cristianismo a gente vai pro céu, tem religiões, né, no que você reencarna, enfim, tem muitas dessas crenças. Mas falando de uma maneira objetiva, sem levar o espiritual em conta, quando você morre, você simplesmente deixa de existir. Pelo menos você, enquanto ser, né, sua consciência para de estar na Terra. É muito esquisito. Não sei. Eu tive um tio. O apelido dele era Batata. Esse tio meu, ele do nada contraiu câncer. Contraiu não, né? Você não contrai câncer. Ele desenvolveu câncer. E ele foi ficando cada vez mais fraco e até que ele chegou um dia que ele faleceu, né? Obviamente fiquei muito triste, chorei muito. Mas meio que eu já esperava, né? Ele tava doente, sabe? A gente meio que espera, né? Quando uma pessoa tá muito velha, quando uma pessoa tá doente, a gente nunca quer, né? Obviamente, quem que ia querer a morte de um ente querido, de um amigo, de um parente, mas a gente meio que já se prepara quando alguém tá muito mal. A gente meio que, eu pelo menos acabo sempre me preparando um pouco. Por mais difícil que seja aceitar, né? Mas tem algumas mortes que são bem inesperadas. Eu tinha um amigo lá pra 2019, mais ou menos, que eu considerava ele meu melhor amigo na época, né? Mas, né, chegou 2020, pandemia aconteceu e
Enfim, houveram muitos fatores. Um dia eu tô tendo aula de piano. E aí eu recebo uma mensagem de um amigo em comum nosso, dando a notícia que ele tinha morrido. De primeira eu achei que era uma brincadeira de mau gosto. Não sei, o humor dele era meio duvidoso. Então eu pensei, não, ele deve estar pregando alguma peça em mim. Não, ele deve estar maluco. Mas não. Ele realmente tinha cometido suicídio. Foi uma dor quando eu percebi isso de fato. Foi uma dor tão indescritível. Eu chorei tanto. Eu acho que realmente foi o dia que eu mais chorei na minha vida. E sabe, o luto é uma coisa engraçada. Interessante, pelo menos. Eu. Apesar de hoje em dia, né, já ter se passado 5 anos desde que ele se foi, o luto ainda é algo que eu sinto. Às vezes eu ainda me lembro da época que a gente conversava, das pedras que a gente fazia, e vem um sentimento de saudade muito grande. É o que dizem, né? O luto nunca passa. Você aprende a conviver. Por muito tempo, eu me culpei pela morte desse amigo meu. Porque às vezes ele me chamava pra jogar algum jogo e eu não tava muito afim. Eu falava, mano, hoje não tô legal não tô muito afim não, e eu recusava. Ou ele vinha falar de algum problema, só que eu tava ocupado, e aí eu falava, mano, porra, agora eu tô meio cheio e tal, não sei o que. E por muito tempo eu me culpei mesmo. Falava, mano, se eu tivesse aceitado aquele convite pra jogar tal jogo, talvez hoje em dia fosse diferente. Talvez se eu tivesse deixado ele falar sobre aquilo aquele dia, sabe, hoje o mundo seria outro. Talvez. Mas aí a gente entra numa questão que não é saudável a gente viver nesse mundo de talvez. O que aconteceu, aconteceu. E o que não aconteceu, não aconteceu. Né? A gente fazer essas suposições de não, mas se talvez eu tivesse feito isso diferente, se eu tivesse feito aquilo outro, isso não existe. Nunca existiu e nunca vai existir. Até que a gente invente uma máquina do tempo, que eu acho muito improvável, isso nunca vai existir. É muito complicado. Apesar de hoje em dia eu não me culpar mais pela morte dele. Até porque depois eu descobri, né, por que ele fez o que ele fez. Né? Que eu não prefiro não entrar em detalhes, pra ser sincero. Mas é algo que continua com a gente. Sabe? É algo que mesmo depois de anos ainda fica dentro da gente. Não tem muito como fugir. Na época foi um baque muito grande, eu tinha 15 anos. Imagina, você perder seu melhor amigo aos 15.
Não é algo que eu recomendo pra ninguém. Nem pro meu pior inimigo, nem pra quem mais me odeia no mundo. Eu não desejo. Nem um pouco. Porque é uma experiência terrível. Hoje em dia eu não me culpo mais, né? Eu não fico mais nesses e sis. E se eu tivesse feito isso, e se eu tivesse feito aquilo? Hoje em dia eu lembro dele com muito carinho. Eu até penso, gosto de pensar, né? Que eu ajudei um pouco ele, o quanto eu pude. Eu tinha 14 anos, 14 pra 15, né? Quando eu era amigo dele. Bem, eu eu costumava montar cubo mágico na época. Ainda monto, mas na época eu era mais hardcore, sabe? Eu ia em campeonato, era muito foda. E eu mostrei pra ele esse mundo, né? E teve um dia que a gente se juntou e a gente foi num campeonato junto. Foi muito bom. A gente se conheceu pela internet, né? E essa foi a única vez que a gente se viu pessoalmente, mas eu fico feliz que a gente tenha se visto. Infelizmente eu perdi as fotos desse dia. Não, isso é algo que eu me arrependo amargamente. Eu não sei onde é que foram parar essas fotos. Eu ainda tenho que cavar a internet por essas fotos, porque elas são muito valiosas pra mim. Mas enfim. Eu gosto de achar que... De pensar, né? Que no momento ruim eu apresentei a ele um hobby pra ele depositar energia e se distrair. Eu incentivei ele a, a seguir o caminho da música e tudo mais. Ele comprou uma bateria, começou a aprender bateria, muito foda, muito foda. Mas, né, chegou uma hora que coisas aconteceram, né? E ele não aguentou. Né? Ele simplesmente decidiu que ele não queria mais estar aqui. O luto é um sentimento estranho. No começo, existe aquelas fases do luto, né? E elas são muito reais, sabe? Nossa, eu vou até abrir, perdão aí, a quebra na narrativa. Eu vou abrir as fases do luto aqui. Negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Isso é verdade. Porra. Isso acontece 100%. Sabe, quando eu recebi a notícia, eu não acreditei naquilo. Eu achei, né, que era, porra, uma brincadeira de mau gosto. Achei que era uma piadinha que eu ia rir depois. Depois eu fiquei decepcionado comigo mesmo, sabe? Eu fiquei, porra. Fiquei muito mal, né? Obviamente. Aí tem a barganha. Que é o que eu disse. Que eu fiquei por muito tempo me culpando. E achando que eu podia ter impedido, sendo que... Não, não. Tava fora do meu controle, sabe? Depois... E aí tem a depressão, né? Que aí eu afundei. Eu fiquei muito tempo isolado na escola quando isso aconteceu.
Isso aconteceu no primeiro ano, né? Do ensino médio. E no segundo, eu parei de aparecer nas aulas. Porra, fui quase repeti de ano no segundo do ensino médio. Eu nunca tinha ligado esses pontos, na verdade. Eu acabei de fazer essa conexão. Foi por causa disso. Eu perdi o sentido, sabe, da vida. E eu parei de aparecer nas aulas. Era complicado. Era complicado. E a aceitação, por fim, que a gente percebe que acontece. É o ciclo da vida, apesar de ter sido um ciclo muito curto, né? Porra, muito curto, 15 anos, sabe? Mas, as fases do luto são muito reais. E elas acontecem. E assim, às vezes, isso é bom que a gente perceba que as fases do luto, elas podem não ser lineares. A gente pode estar na negação, aí vai pra aceitação direto, aí volta pra negação, aí vai pra depressão. Sabe, você pode fazer essas idas e vindas, até você realmente ficar bem. E às vezes, nem 100% do tempo você tá bem. Às vezes eu lembro dele. Às vezes eu lembro dele e fico meio pá, assim. Fico meio mal. Meio mal, porra. É foda. É foda. Uns tempos atrás eu tava no TikTok e eu achei um cara que era igual a ele. Tinha o mesmo nome que ele, mas, né, não era ele, né? Eu tomei um choque nesse dia. Eu fiquei, tipo, caralho, como assim? Como assim, sabe? É complicado. Às vezes a gente lembra das pessoas com vídeos, com coisas. É muito louco. Mas eu quero que você saiba que apesar de o luto ser algo muito pesado e muito doído, você não tá sozinho. Todo mundo já perdeu alguém que amava. Você pode acabar achando que ninguém te entende, que ninguém entende a minha dor. Mas entendem. Todo mundo já perdeu alguém que amava. E você não tá sozinho. A morte é avassaladora sempre. A gente nunca tá esperando por ela. E ela sempre consegue surpreender a gente. Mas o que resta de nós é lembrar que, apesar de tudo, a morte é algo que tá ali sempre. E que aos que partiram só nos resta lembrar deles com carinho e amor e ficarmos felizes que podemos aproveitar o pouco tempo que eles tiveram na Terra conosco. A gente pôde aproveitar, sabe? Mas bem, é isso que eu tinha pra falar hoje. Um assunto um pouco mais sério. Eu nem fui muito entusiástico nesse vídeo. Eu não falei com muitos gestos, não fiz muitas piadas. Porque é um assunto muito delicado. Pelo menos eu acho, né? Pra mim, eu acabei de contar a minha vida, né? Pelo menos pra mim é um assunto extremamente delicado e deve ser tratado com seriedade, sabe?
Eu não sei nem se eu coloquei música, se eu vou colocar, né, música nesse vídeo. Mas, enfim, né? O vídeo foi esse. Quem quiser me apoiar fazendo esses vídeos, se inscreve, deixa aí seu like, deixa seu comentário. Se quiser me seguir nas outras redes sociais, meu Instagram Eita, pô! Meu Instagram tá aqui embaixo também na descrição. Meu Substack, que é onde eu deveria postar textos, tá lá também. E é isso. Espero que vocês tenham um bom final de semana. E um beijo.